Olá pessoal, boa tarde, bom dia foi hoje o dia para quem está acordando agora. E estou eu aqui de novo para compartilhar a palavra de Deus, não só com um versículozinho lá nas minhas fotografias, mas agora quero realmente deixar para vocês, para abençoar a semana de vocês, mais do que Deus já abençoou, né? Para que vocês guardem isso no coração de vocês. Provérbios 19, 21. Aqui nessa tradução ela diz assim: as pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Deus, o Senhor, né? Mas tem outra versão que eu gosto muito que diz que a revista atualizada, se não me engano, ela diz assim: o homem faz muitos planos em seu coração, mas quem prevalece é o propósito do Senhor. Então, quem vai prevalecer, o que vai prevalecer na minha e na tua vida é o propósito de Deus para nós. Então é isso, gente. Eu queria deixar essa palavra porque é uma palavra assim muito concreta. Se você observar, analisar um pouco da sua vida, quando eu analiso, eu vejo que essa palavra é muito verdadeira, né? A palavra de Deus é verdadeira e ela é fiel. E Deus é fiel para cumprir o propósito dele para nós, as promessas dele, tudo que ele promete, ele cumpre, né? Mesmo que a gente tente ir por outros caminhos, a gente tem um livre-arbítrio para tomar decisões, mas Deus, quando Ele escolhe, quando Ele coloca um propósito no coração dele, quando Ele decidiu algo para a vida nossa, para nos abençoar, para que a gente cumpra um propósito, Ele vai mover as águas e aquele propósito vai concretizar. E eu tenho um exemplo de Jonas, para quem já conhece a história de Jonas, né, o homem que foi engolido por um peixe. Deus tinha um propósito para que ele pregasse a palavra em Nínive. Ele tentou fugir, mas não. Então, Jonas tentou fugir, foi engolido pelo peixe, teve que ser jogado num navio, né? Depois fala um pouquinho mais sobre isso. Mas o propósito de Deus prevaleceu. A palavra foi pregada a Nínive. Jonas se arrependeu do que fez, de fugir, voltou e foi lá e pregou a palavra e o povo se arrependeu, né? Então, coloque no seu coração de que o projeto de Deus é melhor e que o projeto de Deus se cumpre. O projeto de Deus, o propósito do coração de Deus para mim e para a tua vida se cumpre. Prevalece, né? As escolhas que Deus faz. Deus é bom e Ele tem o melhor para você, né? Ele tem planos de excelência. A Bíblia diz que o plano de Deus é excelente para um futuro excelente. O projeto de Deus, o projeto inicial para nós foi excelente lá no Éden, né? Foi um projeto de excelência que Deus fez quando nos criou e continua sendo. Então, para finalizar hoje, porque amanhã eu vou voltar aqui, em nome de Jesus, com a ajuda de Deus, vou estar aqui, mas para dar um pequeno testemunho, seja aqui no Stories ou numa pequena live, dar um pequeno testemunho da minha conversão ao Senhor Jesus, à religião evangélica, como queiram falar, né? Porque eu, na verdade, eu vivo a religião, né, do evangelho, porque frequento a igreja, congrego numa igreja, né, tenho envolvimento com as pessoas da igreja, mas o que eu mais firmo é intimidade com Deus, experiência com Deus, fé genuína em Jesus Cristo, na sua palavra, porque isso é o mais importante para você permanecer firme. E só entra no céu não é quem frequenta a igreja, não é quem tem uma religião, só entra no céu quem crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e confessa publicamente, né? Crê com o coração, mas confessa com a boca para a justiça, né? Para a justiça do Senhor vir na vida da gente. Como eu estava falando, praticar uma religião, viver uma religião, não é a mesma coisa que você viver a vida de Deus, a vida que Deus tem para você, a vida que Deus escolheu e que você escolheu viver com Ele, né? Tipo, muita gente diz, eu tenho Jesus no meu coração, mas você ama realmente Jesus? Você obedece a palavra dele? Você crê realmente na palavra só em determinados trechos da Bíblia, né? Porque amar a Deus está incluso obedecer, crer realmente na Bíblia dela, do início ao fim. E muitas vezes a pessoa diz assim, mas eu faço minhas orações à noite. Será que você ora, fala com Deus e escuta Deus, ou você só fala, pede, mas não ouve o Senhor, não para ouvir, para orar, ver o que a Bíblia está dizendo a seu respeito, a respeito de Deus, né? Porque eu vou dizer uma coisa muito séria aqui, talvez seja chocante para quem vai ouvir, talvez você nunca ouviu falar disso, nunca pensou sobre isso. Eu não sei nem se você já leu na Bíblia sobre isso. Então, minha gente,
Se você ler lá no livro de Jó, na Bíblia, no versículo 6, aqui a linguagem de hoje é um pouco diferente. Ele diz assim: chegou o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor, e no meio deles veio também Satanás. O Senhor perguntou: de onde você vem vindo? Ele respondeu, Satanás respondeu: estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. Quer dizer, então, não é só você que conversa com Deus. Satanás, o inimigo de Deus, ele também fala com Deus. Ele entra lá no trono, diante de Deus, da sala do trono, junto com os outros anjos, né? E fala com Deus. Quer dizer, eu posso falar com Deus, mas se eu não escuto Deus, se eu não obedeço Deus, se eu não amo a Deus, se eu não amo a palavra dele, não amo a presença dele, porque é o caso de Satanás. Satanás é inimigo de Deus, é o inimigo nosso agora de quem crê em Jesus. E conversa. Então, não basta só isso. Então, busque conhecimento de Deus na Bíblia, que é a palavra de Deus para quem crê, né? Escrita por homens, mas inspirada pelo Espírito Santo de Deus, aquele que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, aquele que vai nos abrir os olhos para entender quem é Jesus, que Jesus não é simplesmente um homem que veio a essa terra. Veio um homem a essa terra como homem, mas era o próprio Deus encarnado, né? A Bíblia diz, ensina, todas têm os evangelhos para ensinar sobre Jesus, tem o Antigo Testamento para direcionar, dar exemplos de pessoas que tiveram encontros com Deus, pessoas que obedeceram a Deus como um Jonas, que no final se resignou e foi lá fazer o que era lhe devido. Então é isso que eu queria compartilhar. Amanhã estarei aqui no nome de Jesus, com a graça de Deus, para compartilhar um pequeno testemunho da minha conversão, para que vocês possam desejar também no coração de vocês, como eu desejei, que o Senhor... Então é isso, como eu estava falando, né, que como eu desejei diante de Deus, conhecer mais dele, aprender mais dele, ter uma intimidade, ter uma experiência real com o Senhor. Busque isso, e esse o meu testemunho vai ser sobre essa área, né? Vai ser pequeno, eu vou tentar ver se dá para fazer no story. Se não, abro uma livezinha, não sei se privada e depois libero, ou ao vivo. Eu não sou muito prática em fazer live, então talvez eu faça privada e depois libere para vocês assistirem quando puderem. Mas já deixo aqui esse aviso. E depois, futuramente, faço outras lives, com a graça de Deus também, né, na direção do Espírito Santo, para compartilhar uma palavra, um texto, explanar melhor junto com vocês, né, falar mais dessa coisa do propósito, dessas experiências, né, dessa coisa da oração, da intimidade, de um relacionamento real com o Senhor, porque não basta dizer que crê, não basta dizer que fala e não ter uma